Olá, pessoal, dando sequência ao grupo das angiospermas. Na aula anterior nós trabalhamos as características e a reprodução. E na aula de hoje vamos dar ênfase à classificação, tipos de frutos e a germinação das sementes. Ok? Então, começando pela classificação das angiospermas. Tem dois grandes grupos, monocotiledôneas ou eumonocotiledôneas e as eudicotiledôneas ou só dicotiledôneas, ok? Quanto à raiz, as monocotiledôneas em feixe fasciculado, certo? Repare que não tem raiz principal, tá? Só raízes secundárias. Essa raiz aqui também é chamada de cabeleira. Aqui vocês têm a dicotiledônea, você tem uma raiz principal, da principal parte raízes secundárias. Então essa raiz é chamada pivotante ou axial. Quanto ao caule da monocotiledônea, normalmente sem crescimento em espessura, certo? Então você tem como exemplo aí comus, tá? Que é a cana, o bambu, certo? Bulbos, cebola, certo? E rizomas aí, a bananeira, certo? São plantas monocotiledôneas. Esse caule, os vasos condutores xilema e floema, eles não têm uma distribuição circular, ou seja, eles estão dispostos de maneira irregulares, ok? Já nas dicotiledôneas, normalmente com crescimento em espessura, porque elas vão ter câmbio meristema secundário, certo? São comuns em caules lenhosos. Então, os feixes vasculares, xilema e floema, estão ordenados em círculo, devido à presença do câmbio, que é o meristema secundário. Quanto à folha monocotiledônea, as nervuras são paralelas ou paralelinérvia, e elas não têm pecíolo, então a bainha é bem grande e a folha é chamada invaginante ou apeciolada. Nas dicotiledôneas, a nervura é em forma de rede, tem um cabinho aqui que é o pecíolo e a bainha geralmente é reduzida. Então são folhas pecioladas e a nervura reticulinérvias ou em forma de rede. O que são essas nervuras, gente? São vasos condutores, xilema e floema, tá? Flor ou fruto, nas monocotiledôneas é base 3 ou múltiplos de 3. Então vocês estão vendo aqui 3 sépalas, 3 pétalas, certo? Ou pode ter 3 carpelas no caso do fruto, ou múltiplo de 3. Nas dicotiledôneas, você vai ter múltiplo de 4, 5 e raramente 2, tá? Beleza? Então, múltiplos de 5, certo? 1, 2, 3, 4, 5 pétalas, 5 sépalas. O que quer dizer múltiplo? Vamos supor, um estudante encontra em uma floresta uma flor com 15 pétalas e 15 sépalas. Classifique em mono ou dicotiledônea. Justifique essa resposta. Bom, 15 é múltiplo de 3, certo? E múltiplo de 5, beleza? Então não dá para classificar pela flor. Você teria que pegar uma outra estrutura, tá? Poderia pegar folha, caule, raiz, mas pela flor você não vai conseguir no bom senso, beleza? Bom, semente de monocotiledônea, um cotilédone reduzido, com poucas reservas ou sem reservas, certo? Repare aqui, um cotilédone bem reduzido. Então, você vai ter aqui o endosperma, um cotilédone reduzido e o embrião, tá ok? Daí o nome monocotiledônea. Dicotiledôneas, vai ter 2 cotilédones bem desenvolvidos com reserva, tá? Daí a diferença dos grupos monocotiledôneas e dicotiledôneas. A principal característica é a semente, mas você tem outros aí: raiz, caule, folha, flor e o fruto. Bom, hoje vamos abranger mais sobre o fruto. O sentido morfológico é o ovário amadurecido de uma flor, certo? Ovário persiste formando uma estrutura auxiliar de proteção e dispersão das sementes. Olha o sucesso adaptativo, lembra? É uma estrutura exclusiva das angiospermas. Então, vocês estão vendo aqui a parte feminina, certo? Vocês estão vendo aqui a parede do ovário, certo? Aqui dentro vocês estão vendo um óvulo, tá? Esse óvulo você tem a primina, a secundina,
certo? Aqui o núcleo polar, aqui dentro a osfera, as duas sinérgidas, as antípodas, beleza? Isso aqui é o saco embrionário. Lembra disso? Bom, então vamos lá. Isso aqui é tudo ovário, tá? Nesse ovário você tem uma epiderme interna, um mesófilo e uma epiderme externa. Então, esse ovário fecundado e desenvolvido vai formar o quê? Um fruto, beleza? Então, vocês estão vendo aqui o fruto, essa parte aqui a gente chama de pericarpo. O pericarpo, você vai ter o epicarpo, que é a epiderme externa, o mesocarpo, certo? Que é o mesófilo do ovário, e o endocarpo, que vai ficar bem próximo à semente, certo? Que é a epiderme interna. Aí você tem aqui dentro a semente. Primina vai formar a testa, revestimento externo mais externo. Aí você tem a secundina, vai formar o tegman, certo? Tudo isso aqui é a casca da semente. Aí você vai ter lá aqui o núcleo polar, lembra? Endosperma triploide, reserva nutritiva aqui. E aqui o embrião, que vem da fecundação da osfera. Então, o óvulo fecundado e desenvolvido forma a semente. Bom, óvulo fecundado, semente, certo? Ovário, depois de fecundado, vai desenvolver e formar um fruto. E esse fruto tem o pericarpo. O pericarpo é formado de epicarpo, mesocarpo e endocarpo. Então, salientando bem, o revestimento externo do fruto, epicarpo, a parte do meio, do mesófilo, é o mesocarpo, e aqui o endocarpo bem próximo à semente, beleza? Então, tudo isso aqui, os três, é o pericarpo. Então, você vai ter 5 tipos de frutos aqui. Simples, múltiplos, agregados, pseudofrutos e partenocárpicos. Vou começar pelo fruto simples, derivado de um único ovário de uma flor. Exemplo, tomate. Esses frutos simples podem ser carnosos ou secos. Os carnosos, baga e drupa. Os secos, deiscentes e indeiscentes. Então, vamos começar pelos frutos carnosos aqui, certo? Bom, fruto carnoso, tá? Bastante reserva nutritiva, tá? O endocarpo é carnoso, pode também ser o mesocarpo, tá? O que é uma baga com bastante sementes, certo? Então, vocês estão vendo aqui o maracujá, o tomate, kiwi, abóbora, melancia, laranja, são frutos carnosos, com endocarpo bem suculento, com bastante reservas nutritivas. Frutos simples carnosos, drupa, endocarpo rígido, então vai ter caroço, certo? Então, a manga aqui, que vocês estão vendo, caroço, pêssego, caroço, azeitona com caroço, beleza? Frutos carnosos, drupa, uma semente só, que é o caroço. O endocarpo é bem rígido, beleza? Bom, frutos simples secos, deiscentes, abrem quando maduros. Então, vocês estão vendo aqui o legume, certo? Aí deu o nome das plantas, leguminosas. Então, toda leguminosa tem uma vagem, ervilha, feijão, amendoim, tá? Bom, então, frutos secos deiscentes abrem quando maduros. Legume, feijão, ervilha, cápsula. Você tem aqui uma cápsula poricida, cheia de poros. Repare, a papoula. Se você fizer uma faquinha aqui passar, vai sair um látex, certo? Que tem muito alcaloides. O principal é o opioide, né? Então, o principal opioide aí é a morfina, tá? Usada aí para tirar a dor como anestésico, tá? E também causa alucinações, tá? Aqui um fruto simples decente, o folículo que abre só por uma parte aqui, né? Uma pétala, a gente fala, o xixá, e a cápsula pixidiária do jequitibá, famoso apito de macaco. O macaco pega isso aqui e assopra aqui e faz um som, certo? Bom, vamos lá. Frutos simples, secos, indeiscentes. Não abre quando maduros. Então, vocês estão vendo aqui um caju. Ah, mas caju não é carnoso? Isso aqui é um pseudofruto, tá? Vocês vão ver lá para frente. O verdadeiro fruto do caju é isso aqui. É um fruto seco aquênio, tá? Que você depois coloca aí numa assadeira, salga e com cervejinha. Aí vocês estão vendo aqui o milho, cariops, tá? Aqui a sâmara, tá? Ela parece um helicóptero, certo? E aqui a noz. São tudo frutos secos, indecentes. Não abrem quando maduros.
Frutos múltiplos, derivados de ovários amadurecidos de muitas flores, então de inflorescências. Exemplo, o abacaxi. Olha a flor do abacaxi aqui. Olha como é que fica o fruto depois da fecundação, certo? Bom, aí vocês estão vendo aqui uma amora, beleza? Olha aqui o fruto, aqui a flor, certo? Uma inflorescência. Aqui a inflorescência do figo, certo? Então a gente fala que são frutos múltiplos, ou seja, amadurecidos de muitas flores. Agora, agregados, muitos ovários de uma única flor, certo? Exemplo aí o morango. Então você está vendo a florzinha aqui e vai formando um moranguinho, certo? Aqui a fruta do conde, olha a flor daisy, certo? Aqui já um frutinho pequenininho, a florzinha. Então é uma única flor, certo? Que vai ter muitos ovários. Pseudofrutos ou falsos frutos resultam de uma só flor quando outras partes florais, além do ovário, participam da sua constituição. Por exemplo, a maçã pera, essa parte suculenta com reserva que você come, representa o receptáculo e não é o ovário. Vai estar aqui o ovário, ó, envolvendo as sementes, ó, certo? Vamos lá. O caju, acabei de falar, essa parte suculenta do caju é o pedúnculo, beleza? Então, quando o fruto carnoso, né, vamos falar assim, desenvolve não do ovário, certo? Não é do ovário, do pedúnculo receptáculo, pseudofruto. Fruto partenocárpicos, sem sementes, banana. Mas professor, o que é esse pontinho preto dentro da semente? Não é dentro da banana, não é semente? Não, são óvulos virgens, tá? Partenocárpicos, ou seja, não houve fertilização. Desenvolve por ação hormonal. Bom, germinação das sementes, tá? Terceiro tópico. Primeiro tópico, lembra? Classificação, certo? Segundo tópico, tipo de frutos. E o terceiro tópico, a germinação das sementes. Principais condições, água. Semente tem que passar por processo de embebição, beleza? Oxigênio, precisa produzir ATP, certo? Temperatura, normalmente entre 25 a 30 graus Celsius, beleza? Outras condições, choques mecânicos, tem semente que tem, por exemplo, você vai pegar a semente do caju, você tem que raspar a pontinha dela para germinar. Fogo no cerrado, certo? Para germinar sementes. Tem sementes que tem que passar dentro do traje digestório dos animais. Tem sementes que tem que expor à luz. Se você enterrar, não germina. Por exemplo, alface. Ela é fotoblástica positiva. E tem sementes que precisam ser lavadas pela água da chuva para lavar o ácido abscísico, que vai causar a dormência da semente. Tá? Quando ela vai começar a germinar, ela começa a produzir um outro hormônio, tá? Que é a giberelina. Vai quebrar essa dormência. Bom, composição química da semente. Constituintes normais, substância de reserva, carboidratos, lipídios e proteínas. Essas substâncias são hidrolisadas. Os carboidratos em glicose, os lipídios, ácido graxo e glicerol, as proteínas em aminoácidos. Essas substâncias vão ser utilizadas no processo de respiração celular pelas mitocôndrias, na qual irão produzir ATP, tá? Bom, você tem aí grupo superior às dicotiledôneas em A, em B, as monocotiledôneas. A germinação das dicotiledôneas, epígia, ou seja, a semente sobe junto com o caulículo e vai para cima do solo. Repare aqui, então você vai ter os dois cotilédonos aqui, que faz parte da semente. Então, epígia, acima do solo. Hipógia, a semente fica abaixo ainda, fica na terra, portanto ela permanece no solo. Beleza? Vamos lá, dispersão das sementes, zoocoria, feita por animais, hidrocoria, que é o coco, pela água, anemocoria, o dente de leão, vai pelo vento, e autocoria, você repara aqui que é um fruto seco descente, tá? Que vai liberar, dispersar, a própria planta vai dispersar suas sementes, beleza? Bom, finalizamos aqui o grupo das angiospermas.